Quais são os seus planos para a sua vida? Seus tem? Claro. Você abriria mão de seus planos para ser o pai ou a mãe de Jesus? Então, Maria e José, eles abriram mão de seus planos para serem o pai e a mãe de Jesus. Quando o anjo faz a revelação para Maria de que ela seria a mãe do Salvador, ela fez aqui: eis aqui a sua serva, seja feita a sua vontade. Ela não assumiu aquele papel contrariada. Tanto que ela tem aquele cântico, né, o cântico de Maria. Mas se fala assim, essa pergunta aqui, assim, mas essa pergunta é sem propósito. Essa pergunta é sem propósito. Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás. A mãe dele era Maria e o seu pai era José. É uma pergunta irrelevante, sem nenhum significado. Como que eu seria pai e mãe de Jesus nos dias de hoje e eu ia sofrer porque eu sou pai ou mãe de Jesus? Não tem propósito nenhum essa pergunta, essa reflexão. Mas será que não? Será que nós não podemos trazer essa reflexão para os dias de hoje? Se nós abriríamos mão de nossos planos para sermos os pais, o pai ou a mãe de Jesus? Lucas 8, 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Então tinha muita gente lá, e a mãe de Jesus e seus irmãos vieram, e não tinham acesso com ele, porque tinha muita gente ao redor de Jesus. E lhe comunicaram, foram falar para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. É sem propósito nós perguntarmos se nós abriríamos mão dos nossos planos para pertencermos à família de Jesus? Para sermos sua mãe, seu pai, seus irmãos? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E quando nós vamos ler a história de todos aqueles que foram discípulos de Jesus, hoje de manhã, o Léo falando lá no capítulo 18 de Atos, nós vemos ali Sóstenes, que era um seguidor de Jesus, que ouviu os ensinos de Paulo e recebeu o evangelho, ele sendo espancado pelos próprios judeus, porque ele recebeu o evangelho, porque ele resolveu, porque ele se tornou um membro da família de Jesus. Isso nós vemos não somente nas Escrituras, mas em toda a história da igreja. Pessoas sofrendo porque se tornam discípulos de Jesus, porque entram na história de Jesus. Nesse mesmo momento, irmãos, enquanto nós estamos aqui, com as portas abertas, sem nenhum risco, nós temos milhares e milhares de irmãos reunidos, escondidos, na Ásia, na África, com medo de serem presos, de serem mortos por estarem cultuando a Cristo. Isso nos dias de hoje, no século 21. Isso é só uma repetição de acontecimentos durante toda a história.
Então nós recebemos a Cristo, Cristo entrando na nossa história, é uma história de prejuízos. Que nós perdemos a nós mesmos. Que nós devemos perder os nossos sonhos, os nossos planos, para que Deus cumpra os planos dele na nossa vida. Seja feita a sua vontade e não a minha. Foi a oração de Jesus. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso não é só na história de Jesus, mas é na história da sua família, na história dos seus discípulos, dos apóstolos e de todos aqueles que verdadeiramente seguiram a Cristo. Então, aqueles que resolvem seguir a Cristo perdem conforto, perdem amigos, perdem familiares, perdem admiradores, e muitos perdem bens, perdem a liberdade, perdem a própria vida.